Mulheres, o que é que se passa? Façam terapia. Isso passa com terapia. Sim. Tem que ver o que é que se passa nas vossas cabeças. Levem uma daquelas bolas anti-stress dentro da mala. Espremam essas bolas. Há um Satisfyer. Há um Satisfyer. Um Há vários Sim. tamanhos também. Pois há tamanhos portáteis para levar, para levar na mala e de facto resulta. Nós da outra vez, no outro episódio, nós não nos apresentámos, vamos começar logo aqui no início a apresentar-nos. Eu sou a Susana e estou aqui com a Sofia. E ou então o nosso segundo episódio, que esperemos que corra tudo bem, porque estamos aqui com alguns problemas ainda técnicos, mas agora é que vai ser, não é? Agora é que é. Tem que ser. Não é agora é que vai ser, é que tem que ser. Nós já estamos naquela fase, tipo, ou é agora, ou esta semana não vai sair episódio. Sim, sim. E então nós não dá. esta semana queremos falar da primavera, porque vai eventualmente começar a ficar calor, as pessoas vão começar a usar roupas mais pequenas e o que é que poderá começar a acontecer ainda mais? O assédio. Assédio com A maiúsculo, na verdade. Tema pesado, mas que nós começámos para aqui a escavar. Eu acho que quanto mais escavava sobre isto, mais abria aqui o buraco, mais me enfiava aqui num poço sem fundo. No lodo. Sim, é impossível, não é? Eu fui fazer uma coisa que se calhar não devia ter feito, mas olha, em vez de irmos para a rua falar com pessoas, também estás a ver, eu decidi lançar no Reddit a pergunta do homens do Reddit: vocês sofrem assédio? Ou será que isto do assédio é só um problema feminino que nós sofremos desde tenridade? E recebi muita resposta. Que eu abrimos a caixa de Pandora. Completamente. Eu recebi tudo, recebi respostas sensatas e, de facto, relatos que eu não tinha noção, porque eu não sou homem, como se vê, nunca nenhum me tinha contado este tipo de coisas. Eu também acho que nunca assediei nenhum homem na rua, eu por hábito não apalo por homens na rua, é verdade. Mas depois também recebemos outras respostas um bocado parvas, não é? E recebemos também umas respostas um bocado parvas, que é que não há assédio, as mulheres é que se queixam muito, as mulheres vitimizam-se. Eu, se calhar, nem nunca recebi assédio, porque só as mulheres gordas e feias não recebem assédio. E eu disse: pronto, está bem, se tu sabes mais do que eu, olha, o que é que eu ia dizer? Também houve pessoas que me vieram explicar o que era assédio, porque eu, claro, não sei o que é. Porque tu não sabes, no caso de não saberes, não é? Não, eu precisava que os senhores no Reddit me explicassem. E olha lá, em termos de o que é que nós podemos, assim, de uma maneira geral, o que é que tu consideras que seja assédio sexual? Vamos só falar de assédio sexual. Basicamente, para mim, o assédio é uma quebra de confiança, é um abuso de poder, também pode ser isso. E uma invasão ao meu espaço pessoal, seja psicológico, seja físico, basicamente. Porque um piropo é sempre bem-vindo. Toda a gente gosta de ser elogiada. Mas há piropos que são assédio. A partir do momento em que ou são repetitivos, ou são invasivos, ou são inconvenientes. Eu já sofri assédio de várias maneiras e feitios e em várias idades. Que eu acredito eventualmente, ou quero acreditar eventualmente, que seria uma tentativa de elogio, ou uma tentativa de se aproximarem de mim porque enfim, por algum motivo engraçaram comigo. Mas quando passa a ser repetitivo, especialmente quando nós damos a cara e no sentido de tipo, isso já está a ser demais e a pessoa continua a insistir, para mim já é assédio,
porque eu não podia, mas é como, seja na praia, seja no escritório, seja na fila de supermercado, seja nos transportes eu sei lá, públicos, nos transportes públicos, sim, nos transportes públicos. nos transportes públicos é mato. Só que eu notei, então lá no Reddit, que há muita confusão entre tu falaste do piropo, há muita confusão entre piropo e assédio. Opa, ou só E mandares assédio, algum sim. galanteio, só por si, de certo, não será assédio, a não ser que seja algo assim ordinário que a pessoa, Desde que não que a pessoa seja se sinta mal. brejeiro ou não seja ordinário, será um piropo, não é? O problema é o que é, qual é que é o limite? Eu acho que as pessoas nunca aprenderam a respeitar limites, tanto para elas próprias como para os outros. Nós também nunca ensinamos as crianças a impor limites. Eu acho que é esse o problema. Ou também a analisar se a outra pessoa está confortável ou não. Tem aqui, eu hoje, nesta pesquisa que É a fiz falta de hoje, empatia, não é? eu lembrei-me de uma coisa que nós não falámos nos outros takes todos, que foi até os dick pics são sério? Extraordinárias. Quem não gosta de receber uma dick pic logo pela manhã para começar bem o dia? Assim, eu não conheço Pessoas que nunca te abordaram na nenhuma. vida e acham boa ideia começar uma conversa num chat particular com uma dick pic. Mas acho como genial. é assim, eu nisso, felizmente, não é algo que eu receba, porque eu também já estou fora do mundo do Pois, não vais, dating não há vais para o bastante Twitter. tempo, mas não. Mas no Tinder, mas é normal mandarem logo assim de chapa, logo no início de uma conversa. No Twitter, já me aconteceu. No Twitter. Espera, não é no Twitter. Tinder, é no Twitter. Ainda no Twitter, ainda não era o X, ainda era o Twitter, mas sim, aconteceu. Mas também me aconteceu no Tinder, sim. Mas disseste alguma coisa? Pediste? Ou foi só tipo... Não, eu nunca tinha falado com aquela pessoa. E tu depois fizeste alguma alteração Foi à só foto assim, e mandaste para trás? Ou... É que isso é capaz de ser interessante. Bloqueei. Do- Foi instantâneo. Não, foi um bloqueio instantâneo. é o tipo, olha, metes tipo, sei lá, ou uma lupa à frente ou qualquer coisa para naquela do... Pode ser que percebam a Não, mensagem. eu tenho uma abordagem. Eu como eu fui muitas vezes, desde muito cedo, abordada da maneira errada, Sim. eu desenvolvi um mecanismo de defesa, não é? Como é natural, que Sim. é o ignorar. É eu fazer de conta que isto não está a acontecer. É tipo formar uma parede invisível, tipo isto não está a acontecer. E esperar que a pessoa sim. se canse. Mas eu essa aqui gostava por acaso de falar disso contigo também eu hoje em dia felizmente o assédio é uma coisa que eu já não tenho sentido por dois motivos. Primeiro, por deixar de andar a transportes públicos. Eu assim que acabei a faculdade decidi que ia passar só a andar de carro. Isso reduziu porque deixei de uma andar solução. deixei de andar muito a pé na rua, sozinha, deixei de andar de autocarro, deixei de andar de comboio, deixei de andar de metro, portanto aí cortou logo em 90%. E depois mudei de casa, fui para uma zona onde de facto já me sinto muito mais segura As e não pessoas são tenho... civilizadas. E as pessoas são civilizadas. Eu, no sítio onde moro, eu sinto-me à vontade para sair à rua em qualquer altura. Agora, quando cresci em Lisboa e vivi depois em Rio de Moro, desde tenra idade, desde os 12 anos, começa com os velhos que passam por ti na rua, mandam beijos, mandam bocas, chegam-se, sentam-se ao pé de ti, aproximam-se, ficam a dizer aquelas coisas que tu não consegues perceber, não é? Começam-se a roçar. Mas soa pervertido só. Tu nem percebes, mas soa pervertido. Tu não percebes e tu ficas, e principalmente quando és miúda, tu não sabes muito bem como é que tu has de lidar, não é? Tu ficas primeiro em choque, depois ficas com medo ou ficas com vergonha, ficas com medo depois se o problema é teu, se é por causa daquilo que tu vestiste ou não. Sim, eu cresci com esse síndrome de eu fiz qualquer coisa de errado ou eu fiz qualquer coisa que provoquei aquela pessoa.
nunca achei que o problema fosse do outro, achei sempre que o problema era meu. Não sei se porque em casa também me estavam sempre a chamar a atenção, tipo, onde é que tu vais assim vestida? Ou... Sim. Agora, porque é que isso acontecia? Já não tenho uma vaga ideia, mas não tenho a certeza que seria por isso. Se calhar eu era uma criança engraçada e muito extrovertida e muito simpática e era muito dada, e a partir de determinada idade deixei de ser. Eu recordo-me estar na praia de férias com a minha mãe, com 5, 6 anos, e estar sozinha na areia a brincar e estarem outros miúdos ao meu lado a quererem já tentar brincar comigo, e eu estava sempre retraída. Era a minha mãe que tinha que me dizer: porque é que não vais brincar com aquela menina? E eu estava sempre retraída, porque achei que ia fazer qualquer coisa de errado. Não sei, desenvolvi aqui uma cena, um mecanismo qualquer de defesa, tipo, deixa-me estar quieta no meu canto, que é para ninguém me apontar o dedo. E à medida em que fui crescendo e fui começando a dar nas vistas, pior. Então, quando passei para a adolescência, eu recordo-me de estar... eu devia ter... peço desculpa pelo meu gato, que também quer participar. Eu recordo-me de estar com... Tinha 14 anos, talvez. E eu estava com a minha mãe. Nós estávamos à espera para ser atendidas para qualquer coisa e estava um senhor sentado, já com uma certa idade, bem, uns 50, 60 anos. E eu já estava muito alta. Foi naquele pico que cresci imenso. E já estava maior. Peço desculpa, está a parecer o meu gato. E já estava mais alta que a minha mãe. E o senhor perguntou: é a sua filha? Ela: sim. Olha, que idade é que tem a sua filha? Tem 14. E o senhor, a achar que estava a dizer a coisa mais simpática deste mundo, sai-se com esta: abençoado leite que mamaste. Sim, essa frase. Sim, essa frasezinha. Sim. Se eu tivesse um buraquinho assim deste tamanho, eu tinha-me enfiado nesse buraco. Assim. Sim. Mas eu acho que nós nessa idade nem percebemos muito bem essa frase. Eu acho que é tipo tão... Que diabo é que... Sim, mas só a palavra mamaste já me deixou mal. E ele achar que estava a dar que a intenção dele era boa. Sim, mas eu fiquei da cor de um tomate maduro, quase podre. Porque com vontade de o matar, com vontade, tipo... E a minha mãe a rir-se, a achar graça. E, mas qual é que é a graça? Eu não disse nada, fiquei calada. Mas isto não teve graça nenhuma. Se isto era um elogio... A velho desbocado. Ai, achei aquilo super desagradável. E pronto, estavam sempre a acontecer coisas destas, constantemente. E eu, quanto mais acontecia, mais eu me retraía. Opa, é normal. Às tantas, as pessoas já nem podiam dar-me elogios na escola. Na escola havia um rapaz que engraçava imenso comigo e eu estava sempre a responder torto, porque achava que ele estava a ser invasivo. Claro, e ele chegava a dizer: és tão gira, mas com tão mau feitio. Mais uma. Eu também notava isso, porque tu depois começas a criar uma certa carapaça, não é? Claro. Coisas que eu sinto, coisas que eu sentia e que percebi que talvez fosse por causa disso. Como quando andava na rua, eu ia sempre de fones. Depois, a partir do momento em que fui para a faculdade, tive de andar em muito mais transportes públicos. Eu ia de Doc Martens, que era aquela cena: olha, se alguém me agarrar, se alguém qualquer coisa, ao menos, olha, começa a distribuir pontapés por todo lado, algum há de acertar e aquilo dói para caraças. Porque eu ia, coisas que me aconteciam quando ao sair, principalmente no comboio, era virem atrás de mim a conversar até quase à porta da minha casa e eu tentar fugir. E a perguntar: tu mas moras aqui e passas aqui muitas vezes? E eu: por favor, deixem-me em paz. E tu não tens onde te meter, tu depois vais pelo meio da rua, tu vais sozinha. E eu pensava: graças, eu tenho 1,57 m, na altura tenho 45 kg, eles metem-me debaixo do braço, eles levam-me e boa noite, ninguém sabe nada. O telemóvel não tinha GPS, não tinha nada.
tu imaginas as cenas todas. E eu nos outros takes contei, estamos aqui às vezes a repetir histórias, houve uma que me aconteceu que me marcou imenso quando eu estava para aí 11º, 12º, que eu estava a vir da escola para casa sozinha e passa, não sei se passou um carro ou se ele estacionou, era no sítio onde não tinha lojas, não tinha nada, era só uma estrada. E veio um homem para aí nos seus 40 e tal, 50, que me agarra e que me apalpa no meio da rua e vai-se embora. Eu, naquele momento, eu paralisei. Eu acho que lhe devo ter chamado vários nomes, mas depois só quis foi sair dali porque eu fiquei... Pá, o que é que eu fiz? O que é que aconteceu? Eu só estava aqui na rua, tipo, a existir, a ir para casa, não provoquei, não nada. Eu pego no telefone, ligo à minha mãe. Eu ligo à minha mãe em desespero, ela larga tudo para vir ter comigo. Nós depois pensámos, o que é que podemos fazer? Pá, não podemos fazer nada, não há câmaras, eu não sei quem é. Portanto, eu não posso basicamente fazer nada. Morre. O que me magoou mais no dia seguinte até foi eu, quando cheguei à escola, contar às minhas amigas e uma delas virar-se para mim e dizer aquela típica frase então, também com a roupa que tu vestes, estás à espera de quê? E tu quando levas com estas, tu vais aos poucos criando ali uma certa carapaça em relação às pessoas, Sim. em relação a quando as pessoas te tocam, a tudo. quando puxam, até a ti própria. Tu começas a questionar, mas será que eu fiz alguma coisa? Será que não posso ir assim à rua? E o problema não é meu, o problema é das pessoas que não têm noção, é das pessoas que não percebem os limites, é o não perceberem que o corpo das outras pessoas não é público. Eu agora estava a tentar fazer aqui uma ligação. Acho aquelas histórias do Reddit que nós recebemos, os homens que sentiram na pele assédio por parte de mulheres, muitos deles revelavam que era de mulheres mais velhas, mulheres a partir da menopausa, que... Fico ou era em preocupada contexto... Estás a chegar preocupada porque já estás a chegar. E eles se isso é um sintoma, eu não quero. Pois, não é? Já estás com vontade de andar a palpar homens na rua? Ainda não. Exceto o Pedro Pascal, mas isso só se ele deixar. Mas quiser. Tem que ser consentido. Só com consentimento. E era a cena do... Claro. Ou era em situações de trabalho em que eram superiores hierárquicas que... sim. Essa chocou-me, confesso. Chocou-me, porque eu achei que só os homens é que faziam isso. Nunca pensei que houvessem mulheres a abusarem do poder para fazer isso. Pois, mas pelos vistos existem é mais homens, comum. nós já toda a gente eu sei que existem. Agora, mulheres, confesso que me surpreendeu. Homens a abusar do poder, tipo quem? O que está aí muito na berra agora, o Boaventura Sousa Santos, hein? Continua a dizer que nunca fez nada, que toda a gente sabia. Mas não, as mulheres que dizem que nunca receberam um piropo e que não gostaram, não estão a mentir. Eu já recebi piropos. Sim, claro, elas até gostaram, exato, elas gostaram, elas gostam sempre. É engraçado porque nós temos que assumir, mas pelo Reddit concluímos que o contrário também acontece. Sim. Que quando a pessoa reclama e mostra insatisfação, mais por parte dos homens do que por parte das mulheres, é dada a resposta, até parece que não gostas. Até parece que não gostas, ou começam ali a duvidar da sexualidade da pessoa, não é? Exatamente. Que deviam levar aquilo como um elogio. Mas esta cena de nós também estávamos aqui a falar do assédio. Achas que também tanto os bullies como o pessoal também que assedia pode também ser muito para além de uma jogada de poder, mas também às vezes uma chamada de atenção e não saberem como lidar, não saberem como fazer isso de outra maneira? Eu acho que é sempre. Eu acho que, pelo menos na adolescência, sim. Agora, se isso se justifica na idade adulta, se calhar sim. Se não fizerem terapia, sim. Olha, eu continuam a ter o comportamento que tinham quando eram miúdos. Claro, mas às vezes agora porque em situações... É o único comportamento que eles conhecem, não conhecem outro, não é? Só sabem lidar dessa maneira. Aprenderam assim e enquanto não olharem para isso e não perceberem porque é que querem chamar a atenção, porque a verdade, a terapia serve para isso, porque é que nós fazemos determinadas coisas, de onde é que aquilo vem,
de onde é que vem aquele comportamento, ou de onde é que vem aquela reação. Enquanto as pessoas não ganham consciência disso, vão continuar a repetir aquele padrão que aprenderam. E se calhar às tantas deve ser isso que o assédio provoca. Ou seja, a pessoa não sabe lidar com as emoções dela. Vamos imaginar um caso de assédio duro, puro e duro. Se não for uma psicopatia ou se não for Sim. um distúrbio mental... Um caso já clínico, sim. Sim. Pode muito bem ser não saber gerir as emoções. Ou seja, não sabe gerir a frustração que sente, ou a falta de amor que sente, ou a falta de atenção que sente e que tem, e depois reflete-se na pessoa que eles acham que poderia colmatar essa falha ou essa falta. Porque normalmente o assédio é feito, seja de homens ou por mulheres, é por atração, não é? É porque aquela pessoa atrai de alguma maneira, não é? E se atrai sim. e fica frustrado porque não consegue, torna-se obsessivo e torna-se um assédio, na verdade. Ou seja, aquela pessoa quer a outra, mas a outra não a quer. Sim. E então insiste Sim. e acha que é como as relações abusivas, não é? A pessoa acha que é proprietária da outra pessoa e simplesmente quando a outra lhe diz que não, ele não sabe receber o não, porque se aquela pessoa lhe pertence, porque é que está a dizer que não? Eu agora com isto encontrei uma série de curtas que foram produzidas pelo David Schwimmer, ou Schwimmer, não sei como é que se diz, que era o Ross da série do Friends. Ele produziu uma série de curtas com uma realizadora que é a Sigal Avin. Eu nunca tinha visto nada dela, eu só via ela, se calhar deve ter trabalhado mais em séries, eu não sei, não reconheci assim de repente o nome. E é uma série de 5 curtas, se não me engano, só sobre assédio, com 5 situações diferentes. Vocês podem encontrar isto no YouTube, chama-se The Harassment. E são tudo situações diferentes, ou seja, assédio no trabalho, assédio, trabalho nos escritórios, trabalho em bares, assédios, uma rapariga que vai fazer uma entrevista a um político, uma amiga que está numa sessão fotográfica com uma data de gente e o fotógrafo começa-lhe a fazer pedidos indecentes, e aquilo é complicado de ver. É muito complicado de ver porque é muito real. Tu consegues, os atores são bons, tu sentes ali o desconforto, não é? O desconforto é palpável. E a fragilidade, sim. E é uma forma, olha, se calhar toda a gente devia de ver aquilo para perceber quando é que há certas situações. Pois, porque, de facto, voltando um bocadinho atrás nas situações do Reddit, ok, aquilo é tudo anónimo, são pessoas anónimas que ganham um bocadinho de liberdade para dizerem os disparates que lhes vêm à cabeça. E também estão a precisar de atenção. Mas... sim, algumas sim. Havia lá muitos comentários só a dizer quem me dera sofrer de assédio. Sim. Essas pessoas não têm noção. Não. Só podem estar a brincar. É que isso só pode ser... Eu às vezes digo isso a brincar. Tipo, não, eu também. Como já não estão no relacionamento há muito tempo, às vezes brincam comigo. Tu vais andar no paradão à noite? Ainda te atacam. E eu respondo, olha, coitado dele se me atacar, não é? Mas eu digo isso a brincar. Sim. Porque... Mas a verdade é que eu corro esse risco e evito ir à noite por causa disso. Porque não quero ter situações desagradáveis. Porque às vezes acontece. Mas isto para constatar o quê? Que eu acho que as pessoas têm que tomar consciência sem ter que passar pelas coisas. Dá-me a sensação que as pessoas perdem a sensibilidade quando não lhes acontecem a elas. Sim. E acham que é um mito porque nunca viram acontecer. Sinceramente, eu acho difícil como é que pode não ter acontecido com eles ou com elas, e ainda bem. Mas nunca ouviram ninguém a queixar-se no círculo de amigos, no círculo familiar. Nunca ninguém se queixou. Caramba, ou eu tenho muito azar na minha vida.
Não, nunca ligaram. Acho que nós também, nós mulheres, acho que acabamos por exteriorizar um bocado mais e de falar com um grupo de amigas. Eles não estão assim muito interessados nesse tema. Eu mesmo quando no outro Ou dia se calhar quando- têm vergonha de falar sobre isso, não é? não, e Se não calhar têm vergonha têm. de serem gozados. Não, e não têm noção, e eu acho que como já ouviram as mulheres falar muito disto, também dizem que as mulheres vitimizam-se demasiado, mas como eles não passaram por isso, não conseguem reconhecer, se calhar, muitos sinais que para nós são óbvios. Ou uma das coisas que diziam no Reddit, as mulheres é que se queixam mais, tu de certeza que também nunca foste vítima de assédio. Havia um que ali parecia quase que nem acreditava que existia assédio. O assédio são só ou porque perceberam mal ou porque não gostaram, porque se o assédio foi feito de um gajo giro já gostam. Epá, não, meu, não, eu não quero, seja que gajo for. Se tu estás sentada Exato. se estás tipo num Até mesmo transporte que se público, for da pessoa que, for quem claro, for. claro, até mesmo da pessoa que tu conheces e que até podes gostar. Claro que sim. Quando não é consentido, já não é agradável. Tem que haver consentimento, tem que haver limites. As pessoas têm que conhecer os limites de um lado e do outro. Eu acho que falta muito o ensinamento desde muito pequenos de que está tudo bem dizeres que não se alguém alguém te quiser dar um abraço e não te apetece. É como aquela história das crianças com os adultos, tão gira, dá cá 2 beijinhos. Sim, E sim, sim. insistem que as crianças têm que dar 2 beijinhos. Se não lhes apetece, Sim. não lhes apetece. Eu normalmente Já o começa que nessa altura. Eu é. acho que já começa aí. A impor às crianças que têm que dizer que sim, estar em contacto físico com um estranho que eles não conhecem de lado nenhum. Sim, o que eu costumo fazer é, com o meu filho, eu peço para ele cumprimentar as pessoas. Se eu vejo que ele também não está muito aí, digo: olha, dá um high five. Em vez de ser assim do beijinho, olha, high five. E isso normalmente Eu vai tenho esse sempre. cuidado com as crianças. Sim, Não. sim. Eu agora já estou um bocadinho mais dada, mas houve uma altura da minha vida que eu não queria contacto físico com ninguém. Sim. Fazia muita confusão cumprimentar pessoas com 2 beijos que eu não conhecia de lado nenhum. Fazia mesmo muita confusão. Opa, faz confusão por tudo, depois parece que ficas ali também com a pele muito sensível, não é? Como as pessoas se aproveitam demasiado. Eu queria evitar o contacto físico. Ponto. Sim. E então se fossem homens, mais ainda. Sim, não, sem Às dúvida. tantas eu dizia, olha, eu sou muito japonesa, portanto basta uma véniazinha e para mim está mais que suficiente. Isso é tão bom. E nós quando tivemos E o ideal- na pandemia foi bom, porque tu dizias adeus às pessoas assim de longe, eu gostei bastante Foi a melhor disso. altura da minha vida, Yeah. desculpa lá. Eu por acaso gostava. Tinha distância das pessoas, Sim, não nos podíamos cumprimentar, para mim foi ouro sobre azul. Tão bom. Não tinha que sair à rua, para mim, eu passei Tão- muito bem na pandemia, nesse aspecto. Aqueles gajos que quando vêm cumprimentar insistem a tentar pôr a mão assim por trás, agarrar a tua cintura, não é? É tipo, não, fazemos assim, não. olha, fazemos assim, uma velhinhazinha Não, para cada um, é dizemos demasiado. adeus. Yeah. Eu hoje lembrei-me de uma cena, tu dizeres que temos de começar em tenra idade a educar as pessoas, e há aquela disciplina muito malfadada, que é que é a disciplina de cidadania, não é? Que muita gente... Sim, a educação cívica, não sei que nome é que tem agora. Não sei se já mudou ou não, mas que era a disciplina de cidadania que querem acabar porque isto está a ensinar os miúdos a serem homossexuais e transexuais. E não é nada disso, meu. Eu fui ver o programa, que eu acho que a maior parte das pessoas que dizem mal da Até disciplina troca os olhos. não vê o programa. Eu fui ver o programa e aquilo tem coisas como direitos humanos, igualdade de género, não é? Que eu acho que faz sentido, mas já muita gente, pelos vistos, não acha. E está tudo bem? Certo. Sobre saúde, desenvolvimento sustentável, segurança rodoviária, falam de sexualidade Olha. também. Falam de Pois, é ainda quase bem. como criar bons cidadãos e cidadãos humanistas e uma data de tópicos, falam de uma data de coisas. E a Ou escola seja, estão a puxar as pessoas para a empatia e Exato. querem pôr a empatia fora de circuito. querem. Estão a ouvir o querem. Elon Musk, acham que o Elon Musk tem razão. O Elon Musk diz que o grande problema da sociedade hoje em dia é demasiada empatia. É a empatia.
E depois Pode ser que um dia veio-se... destes se vir contra ele essa questão. Já se virou porque ele veio-se queixar no outro dia numa entrevista, quase a chorar, que como as ações da Tesla baixaram imenso, Priceless. houve alguém que gozou com ele na televisão por terem baixado imenso e ele foi fazer uma entrevista a chorar-se. Como é que alguém consegue gozar com o facto das minhas ações terem baixado? Quem é que é a pessoa humana que faz isto então? Ele é tão criança grande. Não, ele é o bebê grande mais ridículo que existe no mundo, eu acho. Pois, mas não existe. São bebés grandes normal, não é normal. com muito poder. Nós só nos sabemos queixar. Nós, mulheres, só nos sabemos queixar. Umas Somos vítimas estão nhinhinhinho. sempre a vitimizar. Eu Sim, acho que nós sim. temos é que, opá, vamos Somos fazer uma como as outras que eles queixavam. Estão na noite, estão a dar palmadas no rabo dos homens. Eu não sei como, porque eu nunca tive esta compulsão de estar na rua e começar a dar palmadas nos rabos dos homens. Não sei se é para fazer isto. Eu não sabia. Pois, isso choca-me um bocadinho, porque de facto, qual é que é o desequilíbrio dessas mulheres também? Mulheres, o que é que se passa? Façam terapia. Isso passa com terapia. Sim. Tem que ver o que é que se passa nas vossas cabeças. Levem uma daquelas bolas Porque- anti-stress dentro da mala. Espremam essas bolas. Há um Satisfyer. Há um Satisfyer. O Há vários Sim. tamanhos também. Pois há também os portáteis para levar, para levar na mala e de facto resulta. Alivia a tensão, pelo menos. Escusam de andar a assediar pessoas. Eu percebo a frustração. Querem ter um companheiro, mas vão para o Bumble ou vão para o Tinder ou façam viagens, como vi hoje uma notícia, que é agências de viagens que se estão a especializar em viagens para solteiros. Pá, acho isso extraordinário. Sim. Sim, porque não? Porque não? Eu já fiz viagens em que iam lá pessoas sozinhas. Se Havia isso se pessoas que iam- aproxima às pessoas e cria laços umas pessoas com as outras, e por que não? Pelo menos uma coisa em comum têm, é a viagem para aquele sítio. Eu hoje apanhei Esse ponto já têm em comum e gostam de viajar. Eu apanhei uma que tinha comprado, uma americana que tinha comprado uma viagem para a Irlanda com o namorado da altura. Só que entretanto eles acabaram e os bilhetes que tinha, tu não podias mudar o nome. Então ela foi à procura de outro homem com o mesmo nome. Encontrou vários, mandou uma mensagem a um, tipo, olha, tenho que ir viagem para a Irlanda, queres ir? E houve um que disse que sim, e foi com ela. Eu acho isso extraordinário. Eu não faria Olha uma o coisa perigo. dessas nunca na vida, mas eu acho Nunca na minha extraordinário. vida faria uma coisa dessa. Eu nunca Mas depressa faria. ia sozinha. Mais depressa ia Não, sozinha, jamais. assim. Eu nunca convidaria um homem que eu não conhecesse lá nenhum lá porque tinha o nome do falecido, não é? A viajar comigo. Não, mas ela, se calhar, se ela for naquelas viagens de grupo, está sempre segura. Não, mas mesmo assim tinham que partilhar o quarto, não era? Pois. Pois. Como é que ela... O gajo aproveitou, disse logo que sim. E depois vi comentários E a história- não de sabemos o pessoas fim que da a história, não é? conheciam e diziam sim, não, ela é mesmo assim, ela é. Vai toda à frente, não quer saber. Ela estava na boa. E correu bem, também teve sorte, Pronto, não é? essa- Não foi com o serial killer. Aposto que nunca foi assediada, porque se ela tivesse sido assediada, ela não tinha essa confiança toda. Não sei. Se Eu calhar. jamais, em tempo algum, faria uma Sim. coisa dessas. Mas, resumindo e baralhando, pontos a reter. Vão fazer terapia, em primeiro lugar. Assim, Em segundo, não assediem as pessoas, seja lá por que motivo for. pá, Se só perceberem gostam daquela pessoa, Sim. sejam simpáticos, sejam normais e convidem para ir beber um café. Não precisam de ser invasivos. Sim, e se a pessoa E disser aceitem que um não, sim, se a pessoa disser que não comecem a chamá-la de frígida e tu não sabes quem perdes, isto é que era bom. Pronto. Digam só, pronto, ok. É não. Lá está, mas isso na terapia resolve-se. É. Porque eles aceitam o não com mais facilidade. Isso é frustração pura e dura. E mulheres deste É um país problema, também não percebe? comecem a fazer a mesma coisa, por amor de Deus. Sim, eu acho que o problema é comum. Eu não sabia que era tão comum. Não, Eu sempre achei que as mulheres estavam mais bem resolvidas do que os homens. Afinal, não. Não estão.
Eu conheço mulheres muito descompensadas, acredita? Eu, Descompensadas é a assim, palavra certa. eu conheço uma que um dia descompensou e pronto, e foi-me riscar o carro todo. Nunca mais a vi, né? Mas pronto. E descompensou e resolveu as frustrações dela no meu carro. Eu sei que ela está a receber tratamento e que agora está melhor, mas pá, olha, foi uma amizade que se estragou naquele momento. Portanto, Ainda por cima era amiga. Eu pensei que era uma era. pessoa que Não, não, tinha era uma fixação qualquer contigo na rua. Uma Não, vizinha, não, qualquer não. coisa. Não, não. Não, não, era uma amiga minha. Tanto, Que olha, tu pena. traz malucos, eu trago malucas. Também. Não penso. Nós devíamos de arranjar aqui um sistema de cartões, estás a ver? Que era quando podias ter assim na mala. Há um dia que não te apetece e tu metias tipo o cartão vermelho, tipo, olha, hoje não falem comigo. Ou Eu gostava de hoje. ter um PIN. Existe um PIN. Existe um PIN em que tu tens um nível social em que vais pondo para o vermelho ou para o verde. E mostras à pessoa se estás mais social ou estás menos social. Ah, ok. Esse Isso é PIN interessante. existe. Isso é interessante. Esse PIN existe. Tu mostras o quão receptivo tu estás para fazer conversa ou para interagir com as pessoas. Bem, então, olha, eu acho que nós hoje não temos aqui muito mais. Não temos aqui muito mais a acrescentar, quer dizer, haveria muito mais a acrescentar em relação ao assédio. Eu acho que vamos fazer só aqui umas sugestões, não é? Tu Sim. tinhas aí uma sugestão que querias fazer, não era? De um livro. Relacionada com assédio. Não é bem relacionada com assédio, é mais relacionada com a mulher e o seu papel enquanto mulher na sociedade e a sua vida sexual. Basicamente, é a história de uma muçulmana que conta as suas experiências sexuais, tanto e amorosas também, e a sua vida enquanto mulher e o que é ser mulher no mundo do Oriente em que são completamente reprimidas, não é? O livro chama-se Amêndoa e a autora chama-se Nedjma, e boa sorte em encontrarem o livro porque ele está esgotado em quase todo É lado. uma recomendação envenenada. Eu vou É um depois desafio. deixar. Estou a lançar Eu- um desafio. Não, estou a lançar um desafio. Eu vou Não sei, deixar eu, na na verdade, descrição. estou a incentivar as editoras a voltarem a editar este livro, porque eu acho que mais do que nunca, neste momento, este livro faz todo sentido. Faz-me sentido porque o Oriente está um bocadinho desequilibrado, a mulher está a perder força, os talibãs estão a ganhar a força e este livro vem contrariar isso e vem mostrar qual é que é o poder real da mulher e a força mental que uma mulher tem que ter para sobreviver. Resumidamente é isso. É um livro muito forte. Quem já leu Henry Miller, esta mulher é o lado feminino do Henry Miller. Ou pelo menos a escrita está ao mesmo nível. É super intenso. É muito pormenorizado e boa sorte. Acho de me emprestar quando tenho a acabares de dizer. o ler. Sim. Olha, a claro minha que sim. sugestão, eu vou depois pôr aí os nomes das nossas sugestões, tanto o nome do livro como da autora, para ser mais fácil vocês depois verem. Sim, é mais fácil. A minha sugestão é um concerto que vai acontecer no dia 22 de maio no Coliseu dos Recreios, de uma compositora que é Ani Rani. Eu vou também pôr aí o nome dela em baixo. Eu vi um concerto dela ano passado, só de piano, e é espetacular, é super super emotivo, super, sei lá, é tão interior, é tão, tu percebes que ela toca ali É uma com tanta viagem. alma. É uma viagem, só que este concerto vai dar agora, vem também acompanhada com cordas. E deve ser também muito interessante. E eu recomendo para quem não conhece que a Ani Rani é uma excelente recomendação. Não, modéstia à parte. Mas pronto. Eu recomendei-te e tu gostaste. Podes dar a referência, porque para quem não a conhecer é ela, mas conhecer o Nils Fram é do mesmo estilo. Portanto, se conhecerem, O Nils Fram já cá veio a Portugal e já mais de uma vez, eu acho, e dá concertos assim extraordinários. Para mim foi o meu concerto não vou dizer da minha vida, mas marcou-me muito quando ele veio ao CCB.
Foi. Eu chorei. Vê lá. Mas lá está, eu também estou uma chorona, não é? Não, mas eu assim, chorei, quando... mas eu chorei no concerto. Sim, percebo perfeitamente. Há determinadas músicas, determinados sons, depois acabam por nos tocar e nos sentir, fazer emocionar. Sim, porque ele toca com alma mesmo. É extraordinário. Então, olha, eu acho que por hoje... Não falámos dos feedbacks que nós recebemos do primeiro episódio. Temos que agradecer às pessoas que nos vieram congratular, não é? Pois foi. Que tipo de feedback é que tu recebeste do nosso primeiro episódio? Foi tudo positivo, eu até fiquei incentivada demais. Porque toda a gente me diz, continua e vai, tem é que ser presencial. Mas vocês têm uma química incrível e isso é giro de se ver quando vocês estão as duas ao vivo uma com a outra. E é verdade, e é mais fácil desenvolver a química quando nós estamos presencialmente, só que não é muito fácil porque nós também não vivemos ao pé uma da outra. Logística. Há muita logística aqui. Eu, para ter esse cenário, tenho que estar aqui também a mudar coisas. Eventualmente, tenho de ter um estúdio preparado. Pode ser que a partir desse momento consigamos gravar mais vezes assim juntas. Eu vou-te ajudar com o estúdio para ser mais rápido. Ainda há muita coisa para fazer. Olha, tenho ali um estirador para despachar. Se alguém quiser um estirador, pode vir cá buscá-lo. Que só está ali a ocupar espaço. E depois é assim, como aquilo tem 3 câmaras e são ficheiros muito pesados, eu não consigo editar aquilo no meu computador, tenho que estar a editar no outro computador cá em casa, que às vezes também está a ser utilizado para edição. Então não é muito fácil. Nós, sendo assim online, a minha esperança era que fosse mais fácil e que os ficheiros fossem mais pequenos. Os ficheiros são de facto mais pequenos, mas nós temos... que seja mais rápido. Não, nós temos estado a ter alguns problemas técnicos porque não temos iPhone nem Mac, os programas funcionam melhor com isso do que eu tenho Mac, os Android. Não tenho iPhone. Pronto. Mas vamos conseguir. Eu acho que este episódio há de sair, não vai ficar se calhar tão animado como os outros 2 que nós gravámos antes, mas olha, tenham paciência. Nós prometemos que os próximos vamos estar mais animados. Possível. Sim, mas o tema também puxava um bocadinho à seriedade, não é? Também puxava, mas nós conseguimos fazer muito mais piadas. Nós temos muito mais piadas nos outros. Sim. Nos outros, sim. Sim, mas não deu. Ou não tinha som, ou não tinha... Foi um azar. Olha, é o que temos. Foi como foi. Nós damos o que temos. E quem dá o que tem... A mais não é obrigado. A mais não é obrigado. E com esta, acho que nos despedimos até para a semana. Mas, eu não sei, vou desejar boa Páscoa às pessoas. Olha, boa Páscoa, como muitos ovinhos. Eu não festejo a Páscoa. Eu também não, para mim é igual. Para mim é igual, mas... Como muitas amêndoas e muito pão de ló e aquelas coisas todas que se comem na Páscoa, não é?